Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a doutora Ivana Kruntiski, ela que é advogada tributarista e vai nos auxiliar a compreender toda essa situação que envolve aí o parcelamento pedido pela prefeitura do município aqui de Cuiabá de dívidas que a atual administração deixou de pagar, envolvendo inclusive servidores municipais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Maria. Muito obrigada por receber aqui. Eu tive estudando esse caso, conversando com algumas pessoas sobre esse caso, e eu acho que é realmente importante a gente falar para as pessoas onde que pode impactar, o que pode acontecer com cada um desses servidores. Exatamente, porque por mais que a imprensa ela traga esclarecimentos, por mais que a imprensa tente tirar as dúvidas ali, sempre fica alguma coisa. E aí a gente nota que o servidor, ele tem essa preocupação. E aí eu já queria que a senhora explicasse para a gente na prática o que prevê esse projeto de lei, qual é a proposta real da administração municipal, da prefeitura aqui de Cuiabá. Isso. Seria, na verdade, hoje a prefeitura, ela tem dívidas em aberto. Lembrando que essas dívidas, algumas são por parte da Previdência, mas eu vi o relatório, tem algumas situações de PIS e COFINS relacionados a duas empresas públicas, que é a Limpurb e a de Saúde, são empresas públicas, e essas empresas, elas deixaram de pagar um pedaço de INSS, um pedaço de FGTS e algumas coisas no sentido de PIS, COFINS, que são outros tributos relacionados ali que uma empresa pública, né, deve estar pagando. Nesse caso, o que aconteceu, né? Algumas dívidas ainda estão em aberto, mas algumas dessas dívidas, elas já estão para dívida ativa. Significa que elas já estão para serem executadas, já passou o tempo que elas deveriam ser pagas. Então, a gente está juntando toda essa história, mas não deixa de ser várias etapas e várias dívidas espalhadas que vão estar ali. Inclusive, se você pegar o relatório, ele vai ser até um valor, um montante maior do que esse da lei. Mas este da lei é o que ele vai ter que pagar de qualquer forma. E aí sim, esse daí ele vai estar parcelando esse dinheiro. E doutora Ivana, no caso dessa dívida existente aí por parte da administração, ela se refere às dívidas patronais ou às dívidas trabalhistas? E também gostaria que a senhora explicasse a diferença entre uma e outra. Isso. Ele tem das duas, tá? Tem tanto a parte que a empresa tem que pagar ali da Previdência, que é a patronal, quanto a que ela desconta do funcionário, ela desconta do servidor e não faz o repasse. Então, um pedaço, quando a gente fala que é a trabalhista, é aquele que é descontado na folha, por exemplo, o FGTS, eu desconto na sua folha. No caso de servidores contratados. De servidores seriam contratados. Porque o servidor público mesmo, pela lei, né, lei administrativa, eles não têm essa parte do FGTS, essa daí seria para carteira assinada. Sim. Então, os servidores de carteira assinada, eles têm esse abatimento, têm essa redução e faz esse repasse. Tem uma situação que ele não é um dinheiro que, assim, não é como se eu deixasse de pagar, mas eu deixo de pagar o trabalhador e faço depois um pagamento para o governo. Então, eu não tiro efetivamente, mas é como se eu deixasse de pagar. Entendi. E a patronal é a da própria empresa, é o da própria empresa que ela tem que pagar direto dela, seria o dela mesmo, não fazendo desconto do funcionário. Porém, tem também dívidas de INSS, e aí não está descrito especificadamente, mas aí provavelmente, como é um valor um pouco maior, e isso foi tanto dos servidores quanto dos funcionários.
No caso do não pagamento desses tributos por parte da prefeitura, por parte da administração municipal, isso requer alguma punição à administração, doutora Ivana? Sim. O que a lei prevê nesses casos? Na verdade, depende exatamente do que aconteceu na prática. Porque assim, apesar de ter uma lei de que vai parcelar, a gente não tem ainda um conhecimento público do que ocorreu. Certo. Porque se tratam de empresas vinculadas à administração pública do município. Então a gente vai ter o prefeito e as pessoas que ele escolhe para, por exemplo, gerir as secretarias e tudo mais. E a gente vai ter as empresas públicas, que são vinculadas à parte pública. A prefeitura, ela passa esse dinheiro para essa empresa pública, que é essa empresa pública que faz o pagamento. Uhum. E, doutora Ivana, no caso dos servidores, que orientação nós poderíamos dar para esses servidores? Então, se foi realmente esse FGTS, e o FGTS tem que ser feito, esse depósito, esses servidores que precisarem fazer o saque do FGTS não vão conseguir, porque não vai ter esse dinheiro lá. Então, aqueles saques do FGTS que eles falam para, olha, hoje você pode sacar, o governo está liberando o saque do FGTS, ou para fazer um empréstimo, para dar entrada no imóvel, alguma coisa nesse sentido, esse servidor, enquanto não for pago esse valor, não vai conseguir fazer esse saque do FGTS. Já para os servidores que têm a situação do INSS, não vai atrapalhar para o tempo de aposentadoria. Então, se ele tem aquele período de tempo trabalhado, ele vai poder se aposentar. Ele não tem problema com isso e não é nem o município ali que vai estar fazendo esse pagamento, digamos assim, diretamente. Então, isso não vai afetar o tempo de aposentadoria dessa pessoa. Ele vai continuar se aposentando normalmente. Menos mal. E, doutora Ivana, no caso da administração municipal, caso esse parcelamento não seja aprovado, o que é que acontece? Que mecanismos ou que ações a prefeitura poderia ter? No caso do prefeito Emanuel, quais as penalidades que poderia incorrer a administração dele? O que ocorre, para a gente entender de maneira clara? Eu acho que assim, falando especificadamente do prefeito, eu acredito que essas leis, assim, vai ser aprovadas de alguma forma. Porque o Dentro desse prazo, a senhora acredita de 5 anos mesmo o pagamento? Olha, essas 5 anos, acho que 60 parcelas mais ou menos, isso aí é o padrão. Uhum. O que às vezes eles podem até conseguir que haja algumas formas de refis, de refinanciamentos extraordinários, certo, né? Que consigam até em mais tempo. Né? Então, assim, uma hora que estiver sendo pago, isso já não vai mais afetar o trabalhador de nenhuma forma, entendeu? Sim. Então, assim, eu não acho que não vai ser aprovado um parcelamento. Até porque muitas dessas dívidas estão hoje na Procuradoria. E a Procuradoria é praticamente automático esse parcelamento. Então, eles devem estar conseguindo fazer isso através de uma lei de negociação, de uma transação mesmo, de uma negociação para poder ficar um pagamento um pouco melhor. Uhum. Mas sim, também vai incidir muito juros em cima. E sobre o prefeito, vai ter que ter toda a investigação. E essas investigações demoram. Até porque, vamos pensar, que é o que eu falo, foi o quê? Foi uma falta de gestão? O dinheiro foi usado da forma errada? De repente não teve um empenho certo? Porque para você fazer um pagamento hoje na administração pública, tem uma sequência de fatos. Então, assim, foi em que momento que isso parou? Ou de repente desviou mesmo? Então, ele vai responder o crime, se for constatado, o crime que cabe o que aconteceu. Né? Então, se foi realmente foi outras pessoas que desviaram, mas ele vai assumir como um gestor. Então, ele provavelmente não vai responder com uma apropriação, mas com uma improbidade administrativa, com uma falta, né, uma falha ali de gestor do município. Ou, por exemplo, faz essa trilha de dinheiro e descobre que esse dinheiro foi para algum lugar mesmo. Aí é crimes de apropriação realmente, apropriação contra a Previdência e tudo mais. Essa situação, ela se enquadra ali naquilo que a gente chama de pedalada fiscal? Sim e não. Sim, porque... Nos explique. Assim,
Se realmente, eu considero que sim, se realmente foi uma apropriação desse dinheiro. Mas esse dinheiro, essa situação toda ainda está em dívida, ainda não foi feita uma execução desse valor, ainda está se negociando a lei para pagamento. Então, eu não tenho certeza se não é problema de gestão. E essa gestão, a gente às vezes acha que é fácil, mas é muito difícil. Pode ver todo mundo que tem uma empresa que é dificílimo você saber exatamente qual parcelamento que está feito, qual que não está. Então, eu não tenho certeza se é uma falha de gestão ou se é realmente um crime realizado. Se foi um crime muito bem realizado, aí é uma pedalada fiscal. Mas eu acho que a gente deveria falar nisso caso tenha alguma constatação real, né, do que aconteceu. Doutora Ivana, a senhora acabou de citar aqui que, enfim, a gestão ela é uma coisa mesmo complicada, que não atinge somente, né? A má gestão pode ocorrer não somente no serviço público, embora a gente veja isso com mais frequência, né, minha gente, cá entre nós, mas também pode acontecer ali nas empresas privadas também. Muito. Então, para a gente finalizar já estamos indo para a nossa parte final aqui, mas qual orientação que pode ser dada para os empresários, tanto os administradores públicos como os privados, para não incorrer nesse tipo de problemática, porque a gente está vendo aí a dor de cabeça e a preocupação, principalmente naquele que não tem nada a ver com isso, que é o servidor, como eu disse, e como a gente pontuou, o trabalhador, sabe, que está ali fazendo o seu papel, enfim, cumprindo, né, seja o contrato, seja aquilo que foi acordado com esse empregador, seja ele público ou privado. Olha, tem uma dica clássica que eu falo, que é para você ter um acompanhamento tanto da sua empresa, e a gente está falando até de empresa pública, você como empresário, como responsável ali pela organização, tira uma certidão todo mês, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Muitas ocasiões, o empresário, às vezes, ele deixa toda a sobrecarga de responsabilidade em cima do contador. Mas essa não é a responsabilidade do contador de saber se realmente foi tudo pago. A responsabilidade do contador é emitir os documentos e fazer os serviços lá que tem na lei. Então, assim, se você levar ali meia horinha no dia, no mês, e emitir uma certidão estadual, municipal e federal, você já vai saber se tem alguma dívida em atraso da empresa, porque muitos empresários às vezes nem sabem que existe essa dívida em aberto. Justamente por essa falta de atenção. Por essa falta. Então, assim, isso na verdade seria um compliance. É uma dica de compliance clássica, que emita a sua certidão. Porque se a certidão vir positiva, significa que tem algum valorzinho que deixou de acontecer. E isso vira uma bola de neve. Porque justamente esses valores todos, você pode ver, a dívida de 160 vai para 300 milhões. E isso acontece muito com o empresário, ainda o pequeno empresário. Porque a dívida é a mesma coisa. De 100, entendeu? Vai para o quê? Vai para 300. Então, a dívida cresce muito rápido, essa dívida pública, essa dívida da Previdência. Então, mantenha uma certidão sempre negativa, vai te dar muita segurança ali para você estar gerindo seu negócio. E isso para as duas situações, públicos e privados. Porque às vezes até mesmo o gestor da empresa pública atual não sabia que tinha dívidas, às vezes desde 2006, você entende? Às vezes umas dívidas pequenas ou bem antigas que vão se acumulando. E aí vira esse valor exorbitante, trazendo prejuízos e transtornos. Doutora Ivana, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa rápida e eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Já quero deixar o convite aqui aberto para que a senhora venha, para a gente discutir outros assuntos, porque o trabalhador precisa conhecer os seus direitos e saber o que fazer quando é surpreendido por uma situação, como foi o caso aqui dos servidores contratados aqui do município de Cuiabá. Verdade. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ana Maria? Até mais. E minha gente, antes de você ir embora, permaneça aqui conosco no nosso canal, se inscreva, não é? E acione o sininho para que você receba as notificações todas as vezes que a gente estiver aqui convidados, nos trazendo informações importantes. E por falar em informações importantes, dá uma verificada também no site Repórter MT, porque você sabe, as notícias são atualizadas com muita frequência.
Quanto a nós, é aquilo que você já está cansado até de saber. A qualquer momento a gente volta com uma nova entrevista ou um novo entrevistado, um novo assunto. Portanto, amigos, até qualquer hora.